Esse capítulo, ele é um dos que mais tem lei na sequência, né? E é um assunto delicado esse primeiro assunto, porque é um pouco polêmico, né? No meio da igreja, no meio do povo cristão. Muita gente acaba marginalizando, né? De dentro da comunidade, da congregação, os que se divorciaram. Mas a gente vai entender os princípios por trás da carta de divórcio que Moisés ele estabeleceu, né, como uma proteção mesmo para o povo. E a gente vai depois ver o que Jesus fala a respeito, né? Se realmente a lei ela foi abolida, ou o que Jesus fala, né? Porque muita gente acha que por causa da graça a lei já não vale mais, mas a gente vai ver hoje que não é bem assim, né? De novo a gente vai ver isso e a gente vai ver também que Jesus ele deixou aparentemente mais rígida essa lei e por isso, né, que tem tanta discussão, tem tanto tabu, na verdade, em volta desse assunto. Antes da gente começar a falar acerca do divórcio, eu espero que você já tenha assistido, né, todos os vídeos que eu fiz na semana passada, na semana retrasada. Bem-vindos os que estão entrando agora. A gente acha que casamento é só uma instituição, né? E aí quando a gente vai estudar, né, que acha que é só uma coisa que a sociedade, que a igreja inventou, que a sociedade estabeleceu para complicar a nossa vida. Mas aí a gente vai estudar e a gente vê que, na verdade, tudo o que Deus estabeleceu como instrução para o povo dele, que era o povo de Israel, né, essas leis todas que estão em Levítico, Êxodo, e Números e em Deuteronômio está o resumo de todas elas, na verdade são instruções que apontam coisas espirituais, questões espirituais, né, que muita gente chama de sobrenatural. E na verdade a nossa vida, ela é naturalmente sobrenatural, porque você é feito de corpo, alma e espírito. E o teu espírito, depois que Jesus entra na sua vida, ele ganha vida, né? Teu espírito estava morto, Jesus entra na sua vida porque você convida ele, né? Ele não entra porque ele quer, na verdade ele quer entrar na vida de todo mundo desde que o todo mundo queira ele. E quando ele entra, ele vem para trazer vida e vida para o espírito que estava morto por causa do pecado. Então, tudo que nós vivemos, que o Senhor estabeleceu, na verdade aponta para o reino dele. Você já vive no reino dele aqui na terra. Por isso que ele fala para você se afastar do mundo, se separar do mundo, porque isso é se santificar. Você estar separado do mundo, vivendo no padrão do reino de Deus, na cultura dele, com os princípios dele, é você viver naturalmente o sobrenatural. As pessoas acham que viver o sobrenatural é ficar tendo visão aberta e ver anjo, ver demônio e ver sinais, prodígios e maravilhas, mas não tem coisa mais poderosa do que a tua vida, o teu espírito ser vivificado pela palavra e a tua mente ser aberta, os teus olhos receberem, perderem, na verdade, né, as escamas, as vendas, os teus ouvidos serem destapados e você conseguir entender as coisas de Deus, a palavra de Deus. Todos aqui, provavelmente, quando tiveram o primeiro contato com a palavra, né? Leram a palavra e não entendiam nada, né? Falavam, nossa, mas espera aí, quanta história esquisita. Um come gafanhoto, o outro mata o irmão, e Deus mata o próprio povo. Que história é essa? Ninguém entende por quê. Sem o Espírito vivificando a palavra, a letra é morta. A palavra só tem vida quando o Espírito vivifica ela. E que em nome de Jesus hoje o Espírito vivifique todo o ensino no teu coração, que ele vivifique o teu espírito, que você queira isso, né? Porque é necessário que você queira, que você deseje isso, e que você receba entendimento, você receba o conhecimento, você receba a sabedoria que vem do alto. Então vamos começar entendendo, né? Esperando que você já tenha assistido a respeito do Kiddushin, do Nissuim,
de como funciona o casamento dos judeus, né? Como Deus estabeleceu, entendendo que tudo que Deus deu para o povo viver, né? Toda a cultura deles, ela é estabelecida debaixo dos princípios do Senhor. Com o passar dos anos, né, dos séculos, na verdade, o povo de Israel, ele se perverteu um pouco, a gente sabe disso, eles endureceram o coração, né? Muitos acham que servem ao Deus eterno, mas na verdade estão servindo os próprios interesses, estão servindo o entendimento dos homens, mas quando a gente entende que desde o princípio Deus separou esse povo para se apresentar para a humanidade, para apresentar os seus princípios, as suas leis, a gente consegue, com o Espírito, discernir e compreender a cultura deles, né, e entender que tudo aponta, na verdade, para o relacionamento que Deus quer ter com a humanidade. Existe um valor muito importante no meio dos judeus, que ele está relacionado ao lar, ele está relacionado à família, ele está relacionado principalmente ao casamento, porque uma família, ela sempre se inicia com um casal. E esse conceito é o Shalom Beit. Shalom Beit, isso significa, vocês já aprenderam sobre Shalom, né? No Raiz também, espero que vocês já tenham assistido a respeito de Shalom, do que significa paz, né? Quando você declara Shalom sobre a vida de alguém, quando você declara a paz do Senhor, a paz de Jesus, o que isso significa. E eles têm esse conceito para o lar, que aquele bem-estar que envolve a paz, o Shalom, esteja no ambiente familiar. E para isso acontecer, o casal precisa estar em harmonia, né? A paz no lar, ela representa a harmonia no lar. O divórcio, ele é exatamente o oposto, ele é o caos no lar. E como, né, eles entendem que a harmonia ela é alcançada entre um casal. Quando o casal, ele se abstém do desejo individual, né? Eles abrem mão do desejo individual e eles então suprem a necessidade do outro, né? E isso precisa de diálogo, isso precisa que as pessoas se abram, né? Não pode esconder sentimento, não pode esconder o que está pensando, o que está sentindo. Mas ao mesmo tempo, essa necessidade não é fazer à vontade, né? Porque na nossa cultura ocidental e humanista, né, e egocêntra, quando você falar, você deve fazer à vontade do próximo, né? O que vem no nosso coração é já, nossa, mas eu vou ter que me anular para o outro, vou deixar de ser quem eu sou, e não significa isso. Você não perde a sua identidade, mas a partir do momento que você está se unindo a alguém, você está se tornando um com aquele. Então, as coisas precisam ser encaixadas. A vida, né, conjugal, ela precisa ter harmonia, ela precisa ter comunhão e unidade. E isso você só consegue se você entender a necessidade do outro e atender a necessidade do outro. E às vezes essa necessidade significa privacidade. Não é a necessidade de, eu preciso, o marido falar para a esposa, né? Eu quero comer hot dog, faz aí meu hot dog. Não é isso. As pessoas levam para um nível muito raso. Na verdade, é o teu convívio, né? E quem não quer conviver bem com alguém? A gente precisa ceder, né? A gente aprende a ceder e a conviver bem dentro da nossa casa, junto com os nossos irmãos, com os nossos pais. E quando a gente casa, é a mesma coisa, a gente está formando um outro lar. E eu queria trazer para vocês algumas instruções que vêm no Talmud, né? O Talmud babilônico. Existe um Mishnah, que é um livro, né? uma das literaturas deles, que explica a respeito do casamento, como o casamento deve ser. E aí você vai ver como os ensinos de Paulo, os ensinos de Jesus a respeito do matrimônio, né? A respeito de como a mulher deve ser, a esposa deve ser, como o marido deve ser, eles vêm disso. Por quê? Eles eram judeus, né? Os princípios do eterno não foram eliminados da terra. Eu já falei no início, né? Como tem muita gente entrando, e sejam bem-vindos, boa noite para vocês. Como eu falei no início,
Deus, ele estabelece o reino dele na nossa vida a partir do momento que a gente entrega a nossa vida para Jesus. Então a gente deve conhecer os princípios e viver debaixo deles. Então eu vou ler para vocês verem que os ensinos deles não eram novidade, mas eram a restauração daquilo que Deus estabeleceu sem o fermento que os fariseus e os saduceus e os escribas e os sacerdotes do tempo de Jesus trouxeram, né? Ao longo da história do povo de Israel, houve uma deturpação muito grande da palavra por causa da corrupção dos reis. A gente já aprendeu em alguns capítulos do livro de Deuteronômio como a influência de um rei sobre o povo, ela traz ou bênção ou maldição. E essa influência desses reis trouxe muita corrupção no entendimento, né? A ponto das 10 tribos do Reino Norte nem conseguirem, pela própria força, restaurar, né, retornar, fazer atechuvar ao Senhor. Jesus, ele veio primeiro para os seus, e isso significa que ele veio para essas 10 tribos, primeiro para uni-las novamente a Judá, e ele veio ser luz para a gente. Então, todos os princípios do Senhor, eles permanecem, e nós como ex-gentios, porque agora nós somos povo santo, né, nós não somos mais idólatras, nós nos tornamos discípulos de Jesus, e diante do Senhor não existe grego nem judeu, não existe escravo nem livre, né? Todos são iguais aos olhos dele, então a palavra dele é para todos. Então presta atenção nessas instruções ordenadas pelos sábios, né? Isso tá num livro que é o Hilchot Ishut, no capítulo 15, que é um Mishneh Torah a respeito do casamento, se você quiser depois procurar e tentar ler, né? A maioria das coisas estão em hebraico, mas você consegue traduzir com o Google, mas eu não garanto muito a tradução, porque às vezes as palavras são traduzidas, as palavras no hebraico têm mais do que um sentido às vezes, e o Google acaba traduzindo de um jeito meio confuso. Mas dá para você ter uma ideia e dá para você estudar através disso também, tá? Mas lá no capítulo 15, eu separei alguns versículos, eles não estão na sequência, mas para trazer a ideia, né, e a instrução que eles têm, os princípios e o valor que eles ensinam o povo em relação à relação conjugal. Um homem deve honrar sua esposa mais do que a si mesmo e amá-la como a si mesmo. Então a honra tem que ser maior pela esposa do que ele tem por ele mesmo, pelo valor que ele se dá, mas ele deve amá-la como ele se ama. Se tiver muito dinheiro, deve honrá-la de acordo com a sua capacidade. A honra, né? A gente já aprendeu em dos estudos aqui que a honra, se vocês quiserem ver esse estudo, né, é o estudo que eu falo sobre os 10 mandamentos, que eu falo sobre honrar pai e mãe. Depois vocês podem pesquisar aí, e aí vocês têm uma explicação até mais profunda sobre essa honra do pai e da mãe. Mas uma das características da honra é você honrar financeiramente, né? Com que os seus bens você abençoar a vida de uma pessoa, a vida dos pais, né, com sustento, ou a vida da esposa, dando o melhor para ela. E até Jesus, ele condena os fariseus, né, porque os fariseus estavam ensinando os jovens a, ao invés de separar uma parte do salário, né, do fruto do trabalho deles e dar para os pais e honrar os pais, eles estavam justificando que aquilo que era para o Senhor, estavam entregando para o templo. E estavam fazendo, com um costume errado, os jovens pecarem diante do Senhor, né? Pecarem como um dos principais mandamentos que tem promessa, que é honrar o pai e a mãe para que se prolongue os seus dias na terra e tudo te vá bem. E aí, então, esse homem tendo muito dinheiro, ele deve honrar a esposa, né? De acordo com a capacidade que ele tem, que ele pode honrá-la, né, financeiramente, e ele não deve inspirar medo excessivo nela. Deve falar com ela com tranquilidade ou gentilmente e sem tristeza ou raiva. Então, ele não pode provocar medo na esposa e ele tem que ser gentil, cordial e nunca se mover pela emoção dele para tratar com ela. Aí vem na sequência, né? Antes eu cortei porque na hora que eu escrevi pela metade, mas no início dessa ordenança tá bem assim. Assim os sábios ordenaram. Aí na sequência também tá. Assim os sábios ordenaram.
Uma mulher deve honrar muito seu marido e temê-lo. Então presta atenção. Para os homens, eles ensinam: não provoque medo, não excite o medo da sua esposa. Haja com ela com cordialidade, com gentileza. Agora, a esposa, tema o marido. Fica fácil assim, né? Porque ela tá temendo, temor é reverência, não é medo, né? O temor é reverenciar, e a gente precisa se lembrar que o papel do homem dentro do ambiente familiar é ser o sacerdote do lar, é ser aquele que ministra dentro da casa e que leva, né, a intercessão diante de Deus, que intercede pelos filhos, que intercede pela esposa, que lidera a casa, que é o exemplo, que ensina a palavra. O sacerdote, ele tem como uma das principais características ensinar a Torá. Então, o sacerdote do lar, ele não provoca medo, ele não é autoritário, isso tem que ficar muito claro. Ele não é autoritário, ele lidera a sua casa em amor, amando a sua esposa como a si mesmo, honrando ela mais do que ele honra a si próprio. Ele honra ela com as suas finanças, e muita gente interpreta isso tudo errado, exatamente. Por isso que a gente está fazendo esse estudo, para vocês aprenderem e vocês, como discípulos de Jesus, ensinar essa muita gente o certo, né? E por último, ele deve tratá-la bem, para que ela não tenha medo dele, né? E a esposa, temendo ele como um sacerdote, né? Olha que interessante na sequência. Ela deve fazer todas as suas ações de acordo com a palavra do marido. Aí muita gente acha que a mulher perdeu o direito dentro de casa, não pode fazer mais nada. Calma, não é assim. Você acabou de ler que o marido, ele deve honrar a esposa. A mulher, fazendo a vontade do marido, ela está, na verdade, submissa. Ela está debaixo de uma liderança para a bênção do lar. E eles casaram com o mesmo propósito. Ninguém casa, espero eu, né? Se estiverem solteiros aqui, que eu sei que tem, porque a maioria aqui é amiga minha, mas você não deve se casar porque você está super apaixonada e você acha que você vai mudar o homem, tá? Você deve se casar com alguém que viva uma vida com o mesmo objetivo que você tem, com os propósitos que Deus deu, né? Se você é uma pessoa que tem ministério, que tem um chamado, você não vai casar com alguém que quer ficar em casa assistindo televisão. Você vai casar com alguém que é servo de Deus. Busque um servo de Deus e você vai ter um casamento abençoado assim. E aí, ela deve então fazer as suas ações de acordo com a palavra do marido, e ele deve parecer a ela como um ministro ou rei. Ou seja, ele deve parecer para ela como um líder. Se distanciando, pulei uma parte. Ele deve parecer a ela como um ministro ou rei, caminhando nos desejos do coração do marido, se distanciando do que ele odeia. Se é um rapaz, um homem, né, que observa a Torá, porque isso aqui é uma lei para o povo de Deus, não é uma lei para o mundo. Então, não adianta você trazer o padrão do reino dos céus para o mundo, porque o mundo jaz no maligno, caminha debaixo do próprio entendimento e vive os padrões de acordo com os próprios termos. Eles não querem saber de alguém dando ordens para ele. Isso aqui é para quem serve a Deus. Essas instruções é para você que aceitou Jesus na sua vida e falou que ele era Senhor na sua vida. Se ele é Senhor na sua vida e você negou a si mesmo, você já está debaixo da palavra do Senhor, e a pessoa que você vai casar não está em julgo desigual, porque a gente já aprendeu, né, que andar em julgo desigual vai atrapalhar o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. Então a gente vai buscar alguém, né, se casar com alguém que tem os mesmos valores que nós, tem os mesmos princípios. Então a pessoa, ela já odeia o quê? Ela abomina o pecado, ela odeia aquilo que Deus odeia, né? Por isso que a gente casa com alguém parecido com Jesus, né? Por isso que tem esse jargão pelo mundo: case-se com alguém, no mundo não, né? No meio cristão, case-se com alguém parecido com Jesus, porque Jesus observava a lei, observava os princípios do Senhor, e ele viveu debaixo daquilo que Deus ordenava. E
É assim que judeus puros e santos, separados, né? Lembre-se que santos não é perfeitos, ó, uma aureolinha aqui na cabeça, são pessoas separadas que observam os princípios, os preceitos, os estatutos, os mandamentos, os testemunhos, tudo que eu sempre falo aqui, e que andam na reta justiça do Senhor. Esses são os separados, né? E eu creio que vocês aqui são pessoas separadas. Se vocês já foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus, se vocês já foram batizados com o Espírito Santo, se vocês já foram lavados, salvos, né, pela graça do Senhor, creram nisso, confessaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador e soberano na vida de vocês, vocês foram separados para o Senhor e devem caminhar debaixo da palavra de Deus, né? Eu fiz um estudo da parábola a respeito da grande ceia, do grande banquete, e fala exatamente sobre isso. Não adianta você apenas crer no Senhor e querer viver debaixo dos seus próprios termos. Deus, ele faz um convite, mas ele espera que você esteja pronto para esse convite, e você só vai estar pronto se você estiver caminhando na reta justiça dele. E esses caminhos devem ser seu estilo de vida agradável e louvável. Aí tem mais um pouquinho, e observa que sempre a instrução primeiro é para o homem e depois para a mulher. Por quê? O homem é o líder da casa. O homem está à frente, né? O cabeça. Os homens são obrigados a procriar, mas não as mulheres. Aí aqui entra aquela questão, né? Que hoje em dia tem um monte de gente falando que tem que casar e ter filho porque isso é mandamento e tal. Mas a instrução, ela é para os homens, ela não é para as mulheres. As mulheres não são obrigadas a ter filhos. Quando um homem é obrigado a cumprir esta mitzvah, né, esse comando, essa ordenança, a partir dos 17 anos, quando ele atinge a idade de 20 anos e não se casou, ele transgrediu e negligenciou um mandamento positivo. O mandamento positivo é aquele que você deve fazer. O mandamento negativo é a ação que você não deve cometer. Por exemplo, não adore ídolos, não busque astrologia, não busque necromancia, não tenha estátuas dentro da tua casa com formas humanas, com formas de animais, porque o teu Deus não se apareceu em forma nenhuma, você não deve ter nada disso na sua casa. Isso são mandamentos negativos, não faça. Mandamentos positivos, eu sou o Senhor teu Deus, esses mandamentos sobre... Bom, a gente vai ler alguns aqui, mas a maioria não faça. Honra o teu pai e a tua mãe, guarde o sábado, esses são mandamentos positivos, que é para fazer. A partir dos 17 anos, então, não se deve cumprir deve-se cumprir essa mitzvah, né? E quando ele atinge a idade de 20 anos e não se casou, ele transgrediu e negligenciou um mandamento positivo. No entanto, se ele está envolvido na Torá e absorto nela, ou seja, ele está lá querendo aprender mais, querendo conhecer mais, se reunindo com os rabinos para estudar, para conhecer mais, porque ele quer ser mais justo, né, mais tzadik. Então, ele é isento, ele não é culpado por, depois dos 20, ainda estar sem estar casado. E teme que, se casar, terá que se ocupar em sustentar uma esposa, porque quando você se casa, você se ocupa em atender às necessidades do seu parceiro, da sua parceira. A gente já viu isso. E assim negligenciar o estudo da Torá, então é permitido a ele atrasar o casamento, pois aquele que está envolvido em uma mitzvah está isento de outra mitzvah, ainda mais em relação ao estudo da Torá. Aquele que ama a Torá e a estuda e se apega a ela sempre, como Ben Azai fez, não comete nenhum pecado por isso. Esse foi um homem considerado justo, né, nesse período que essa parte do Talmud foi escrita. Ou seja, fornecer seu desejo sexual não leva a melhor sobre ele. E se assim for, né, se o desejo sexual é algo que é muito forte no homem, ele deve se casar mesmo que já tenha filhos, para que não tenha pensamentos de pecado. E é dever de todo homem ter ciúme da esposa. O que é ciúme? Ciúme não é esse ciúme doentio, né? Ciúme é zelo. Essa mesma palavra que é usada para ciúme, na verdade, significa zelo. E o zelo é cuidado.
né? O zelo é cuidado para não perder. Os sábios disseram que nenhum homem tem ciúme de sua esposa, a menos que um espírito de pureza penetre nele. E ele certamente não invejará, não a estuprará e a possuirá por necessidade, mas em sua mente e por alegria e felicidade. Então, ele não vai ter inveja, ele não vai estuprá-la, ele não vai possuí-la por necessidade, né? Porque ele tá lá querendo e força a esposa, mas porque ele tem consciência, né? Que ele deve amá-la, que ele deve, na verdade, dar prazer para ela e por alegria e felicidade de ter uma esposa. E isso é só com pureza, espírito de pureza, que é a santificação, né? A santidade, o conhecer a palavra de Deus está sobre nós, porque faz uma metanoia na nossa mente, a gente aprende, né? A viver pelo espírito, não pela carne, e a gente aprende a dar valor para o que tem realmente valor. E assim os sábios ordenaram que a mulher fosse modesta em sua própria casa e não haverá muito pranto e luto na face do seu marido. Essa modéstia é ela ser, não ser aquelas mulheres rixosas, né? Não ser briguenta, não querer ser cheia de querer ou de ficar brigando, reclamando, resmungando. Saber conversar, né? Quando alguma coisa não tá boa, falar, mas falar num tom de voz que a pessoa receba. E tu não deves processar, e não haverá conversa neste negócio. Ela não vai se abster do seu marido a fim de magoá-lo, ou seja, ficar fazendo chantagem, né? Ficar usando a relação íntima como uma barganha ou como ficar fazendo greve, né? Essas coisas não condizem com o que Deus espera, porque você, na verdade, está privando a pessoa daquilo que ela tem direito. Até que ele aumente o seu amor, né? A pessoa faz isso para tentar aumentar o amor e o desejo da pessoa pela outra, e isso é totalmente fora do que Deus estabeleceu, mas não o ouvirá quando ela quiser. E ele deve cuidar dos seus parentes e de sua casa para que o espírito de zelo não passe sobre ele, o espírito de inveja, na verdade, né? E fique longe do inadequado, ou seja, um ambiente de paz, ele deve ter harmonia e respeito, e não deve haver chantagens, não deve haver opressão da parte de ninguém, né? Forçação de barra da parte de ninguém. Agora vamos falar do divórcio, né? A gente vai entrar aqui, então, no capítulo 4. Agora que você entendeu, né? Como um lar deve ser, isso é a harmonia. Quando isso não acontece, né? Por inúmeros casos, o cara não sabe dominar os seus instintos ou ser dessa forma, a mulher não sabe ser dessa forma, não existe conversa, não, ou se enganaram, né? Um fingiu ser uma coisa na hora que eles estavam lá se conhecendo e no meio do casamento, né, quando se casaram, se revelaram, né? Por isso é tão importante a gente ser tão honesto na hora que está conhecendo alguém, porque uma vez que você casou diante do Senhor, você casou tendo Ele como testemunha, e você está representando, você como cristão está representando a união do Senhor com a humanidade. O teu casamento, ele representa isso. Então, se você quebra essa aliança, você está falando que Deus é infiel. Você está representando, esse é o testemunho que você está dando para o mundo. Porque o cristão, ele deve ficar unido, mostrando fidelidade, mostrando, na verdade, representando o caráter de Deus na sua vida, na forma como age, na forma como pensa, na forma como fala, na forma como se relaciona, na forma como trabalha. Tudo é para a glória de Deus. Nada é por causa de você mesmo. Então, é isso que a gente deve levar a sério. E o casamento, ele deve ter harmonia, porque a unidade de Deus conosco, no mundo vindouro, ela vai ter harmonia. E a gente está representando algo que é para sempre, que é eterno. Então, quando o divórcio entra o caos dentro de algo que deveria ter harmonia e paz. O divórcio, ele é realizado através do get, que é um documento de divórcio. Sem esse get, não existe divórcio, o casal está unido, independente se eles não moram mais na mesma casa, se não existe um documento, né, diante lá dos homens, né, escrito pelo escriba num pergaminho, era um documento específico que o escriba tem que escrever até hoje,
não existe divórcio diante do Senhor. Esse documento é como um decreto no mundo espiritual para que Deus separe o homem da mulher, porque quando se casam, a alma está unida e além da carne. Então, essa unidade espiritual, ela só pode ser quebrada no mundo espiritual por Deus. Ninguém, no mundo aqui, você pode separar fisicamente o homem da mulher e eles não terem mais nenhum tipo de relação, né? Nem se conversarem, mas diante de Deus a alma deles está unida. Então, por isso que é necessário o divórcio. Foi lavrada essa carta de divórcio, foi permitido isso, mas não eu não consigo, ele não tira a toalha da cama, então eu vou me divorciar. Não é assim. O divórcio, ele tem uma grande dificuldade para ser efetuado e eles colocam várias exigências propositalmente para que o divórcio seja a última opção por causa desse entendimento a respeito do casamento, né, que foi dado a eles e que a gente deve entender. Porque nós também somos povo eleito do Senhor agora, só que nós somos enxertados na oliveira. Então a gente deve entender como se vive, né? Como Deus ensinou esse povo a viver, para a gente trazer para a nossa vida a cultura do reino de Deus. Então os rabinos, quando um casal quer se divorciar, os rabinos eles se esforçam para que isso não aconteça. Mas em que sentido isso? Proibindo, marginalizando, expulsando? Não, esse é o jeito errado de lidar com essa situação. O jeito certo é colocar o casal junto para conversar, para entender o que está acontecendo e para buscar restaurar a harmonia que o casal tinha desde o início, ou deveria ter. Alguns casos, como estupro, como violência doméstica, como abuso psicológico, que assim, um nível, né, que coloca a vida de uma das pessoas, de um dos lados, em risco, os rabinos se apressam para lavrar a carta de divórcio, para liberar a vida, porque a palavra de Deus, né, a justiça do Senhor, ela sempre está a favor da vida, não a favor da morte. Então, para de achar que lei é regra opressora, porque isso não existe. A maldição que estava debaixo da lei era por causa do pecado, da transgressão da lei, de transgredir, de errar o alvo. Isso trazia sobre esse povo maldição, porque esse povo foi eleito para trazer a revelação do Senhor. Eles tinham que ser santos, eles tinham que ser puros. Você deve ser santo, você deve ser puro, porque você representa Jesus. Só que Jesus tirou o peso da maldição. Por quê? Por causa do povo das 10 tribos. Não é porque só, o povo não conseguia cumprir as 613 mitzvot, nenhum homem era capaz, mas Jesus foi e ele era homem. Ele não tinha divindade. Ele era 100% homem, cumprindo a Torá, cumprindo todos os mandamentos que Deus estabeleceu, porque ele tinha que vencer o pecado e vencer a morte. Então, quando ele foi morto no madeiro, considerado maldito, ele foi injustamente por isso, e ele, quando ressuscitou, ele venceu a morte, né? Ele tomou a chave da morte do inferno e ele trouxe salvação para a humanidade toda. Então, mediante a fé, nós somos salvos, mas nós devemos guardar e desenvolver a nossa salvação, porque a nossa vida do passado era com base nos padrões desse mundo, não nos padrões do reino. Então é necessário conhecer, de novo falando isso, é necessário a gente conhecer as leis, conhecer os princípios que as leis carregam. Não é que você vai viver as leis à risca, no sentido de assim, aqui fala de Mós, então só serve para Mós. Mas você vai aplicar o princípio na sua vida. A gente está aprendendo aqui, bati no microfone, acho. A gente está aprendendo aqui os princípios que essas leis carregam para a gente aplicar na nossa vida e ter uma vida abençoada. Porque tudo que Deus fala se você escolher a mim, você escolhe a vida, você escolhe bênção. Se você escolhe o oposto, você está escolhendo a maldição. Então não caia nessa ladainha de que a lei não vale mais, porque a lei é perpétua. Deus falou isso, a lei é perpétua. E Jesus falou que até que tudo se consuma, que o mundo seja destruído e que o mundo vindouro venha e a nova Jerusalém desça e o reino de Deus, né, junto com os homens seja estabelecido, a lei continua valendo. E por que isso? Porque Jesus ele precisa, em qualquer geração, ser real.
A obra dele precisa ser real para qualquer geração. Se você elimina a lei, você elimina todo o trabalho de Jesus, que foi penoso e foi para a humanidade toda. Então, cuidado com o ensino enganoso e mentiroso. O homem, ele deve pedir a um escriba para que esse documento seja redigido e então ele é entregue para a esposa. E ele não precisa, ele não é obrigado a entregar ele mesmo pessoalmente esse get, né, esse documento de divórcio, mas ele precisa desse documento de divórcio para se divorciar. Passaram-se alguns séculos e uma lei foi colocada que a mulher, ela deve ter consentimento sobre o divórcio. Então, o divórcio só acontece quando as duas partes, né, elas estão de acordo e consentindo com aquela separação. E isso até causa um pouquinho de problemas, assim, tem algumas comunidades que defendem, porque alguns homens não querem se separar das mulheres, as mulheres não querem se separar dos homens, e aí tem que ter alguém para intervir. Mas a gente tem que entender que isso é dureza do coração do homem, não é a lei de Deus, né? A Deus estabeleceu para que o homem se unisse e nunca mais se separasse. Dado, né, que o homem tem coração duro, Deus permitiu que Moisés lavrasse carta de divórcio e para liberar a vida das pessoas, porque Deus quer que eles estejam inteiros, né, não com uma alma adoecida ou presa, aprisionada, mas ele quer que as pessoas sirvam a ele com alegria e liberdade. Quando, né, o get ele é entregue, essas pessoas são desconectadas. No Kiddushin e no Nissuin, né, nas duas fases do matrimônio, né, do casamento judaico, há a fusão das almas. A gente já aprendeu isso, tanto no Deuteronômio 23, como nos estudos que eu passei na semana passada. Se você não assistiu, depois assista, por favor. Além da fusão das almas, existe a conexão da carne, né? Tanto que a gente tem aquela passagem que diz: deixará o pai e mãe e se unirá com a sua esposa e serão uma só carne. Através do get ocorre então a reversão dessa união e só Deus pode separar, como eu já tinha dito, né? Só Deus tem poder para dividir aquilo que foi unido espiritualmente, dissolver essa união. Por isso, se uma mulher se separa sem o documento de divórcio, né, sem o get, ela só está separada, mas ela não está divorciada, ela ainda está casada, porque a alma dela está unida àquele homem. E se ela se deitar com outro, se casar com outro sem ter o divórcio, ela está cometendo adultério. Ela está quebrando uma aliança que Deus não dissolveu. Então ela está pecando diante do Senhor, e o filho que ela gerar desse matrimônio errado, né, fora da palavra, esse filho vai ser considerado o mamzer lá que a gente viu na aula passada, que é o filho bastardo. E isso vai trazer complicação para as gerações dela, porque esse filho não vai poder casar com uma mulher judia, ele vai ter que casar com uma bastarda também. E ela vai atrapalhar a linhagem. Então, toda decisão que a gente toma, a gente tem que entender que ela não afeta só a nossa vida, ela afeta a comunidade em que a gente vive. Você faz parte de um corpo, o corpo de Cristo. Tudo que você faz afeta o corpo de Cristo. Essa responsabilidade você precisa carregar na sua vida. Toda decisão que você toma, todo sim que você dá para Deus, todo não que você dá para a justiça dele, né, para você fazer as coisas com os seus próprios termos ou com o seu próprio entendimento, você está afetando o corpo de Cristo. E você está afetando as suas próprias gerações, porque embora, né, a consequência do pecado, a maldição da morte, ela vem só sobre aquele que cometeu, porque a salvação é individual, mas a consequência das suas decisões vão afetar as suas gerações. Então, tome cuidado, seja sábio, seja sábia para tomar as suas decisões e sempre caminhe na reta justiça, né? Por isso que o caminho é estreito. Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa aqui. A mulher não pode voltar com o primeiro marido, né, com o ex-marido, se ela se casar de novo. Porque se ela fizer isso, ela estará cometendo adultério. Com o que ela casou agora. Ela não pode... Aliás, não é nem por isso. Na verdade, o mais, assim, principal é que aquela união foi dissolvida.
foi quebrada. E existe uma amputação. O divórcio, ele é uma amputação na alma. Você não vai conseguir restaurar algo que você perdeu. Você não consegue restaurar a perna que você perdeu. Então, que se você amputa a sua perna. Então, é nesse sentido que você tem que entender essas instruções. É mais profundo do que você imagina e muito mais sério do que a gente entende, né? E isso ela não pode fazer nem que ela se torne viúva do marido que ela casou pela segunda vez. Então, por exemplo, ela teve um casamento que não deu certo, né? Eles não se entenderam, mas eles se gostavam. Aí eles se separaram, se divorciaram, né? Não só se separaram, mas se divorciaram. E ela casou de novo, ele casou de novo. Aí um se divorciou de novo e a outra, o marido morreu. Ah, eles se amam, se encontraram novamente. Passou. É que nem um fósforo. Você queimou o fósforo, não tem mais volta. Você não consegue restaurar aquele palito de fósforo novamente. Ele queima. É assim que você deve enxergar o casamento também, porque isso traz sobre você mais responsabilidade e mais desejo de fazer dar certo, né? A gente aprendeu que o ditado dos judeus é que os gentios, eles buscam se casar porque amam, né? Por estarem apaixonados, por amarem, mas o judeu, ele casa para amar. Então, é uma decisão que você toma diariamente de amar aquela pessoa que você casou como você se ama e fazer o negócio dar certo, né? E abrir mão, às vezes, ceder para que haja harmonia dentro do teu lar e o casamento tenha paz e tenha graça. E depois a gente vai ver que algumas leis, eles até consideram leis que são para a paz dentro da família. São leis para um bom convívio na família. E que também são, às vezes, interpretadas de forma muito errada, e depois a gente vai ver isso mais pra frente. Mas, então, outra coisa é que o custo, né, para se pagar esse get, ele não é razoável, ele não é caro, não é um absurdo, porque a ketubá, ela já é estabelecida. Lembra daquele documento que o marido entrega no dia do Nissuim, né? No dia que eles se casam debaixo da roupá e vão consumar o casamento? Esse documento ele já tem um valor lá estabelecido, pré-estabelecido, que já está guardado, porque caso haja um divórcio, a mulher ela tem uma garantia. Então esse ketubá ele já protege financeiramente a mulher, então vai haver um custo só para o trabalho dos rabinos, para o trabalho das testemunhas, para o trabalho do escriba, que tem que escrever num pergaminho, não pode ser uma folha de papel, é num pergaminho escrito em hebraico e tal, né? E esse get, ele protege a santidade do casamento, porque senão as pessoas vão achar muito fácil, né? Qualquer hora elas casam, se descasam, e era isso que acontecia nos tempos de Noé, que vai acontecer, né? As pessoas se casam e se dão em casamento. E isso diante do Senhor é abominação. Bom, já falei, né? Isso é para não facilitar que ocorra por causa de uma emoção, né? Por causa de um interesse egoísta. E é o último recurso, porque o divórcio ele gera uma amputação na alma, assim como um médico não amputa um pé só porque lascou a unha, só porque quebrou, fraturou um osso, um dedinho tá lá, tá machucado. O médico ele trata aquilo para restaurar um membro. Um membro ele só é amputado em último caso, e o divórcio ele deve ser isso também, em último caso, assim, não tem outro jeito, então faz o divórcio. Quando ele é a melhor opção, mas ele vai gerar danos irreparáveis, assim como uma amputação de um membro, né? Você vai ter que aprender a conviver sem aquela parte da sua alma que foi unida a outra alma, e uma parte da sua carne que foi unida a outra carne, e a dor que gera, né? Porque pode conversar com qualquer pessoa divorciada que você vai ver que ela demorou para superar aquilo, causou uma dor e um vazio que teve que ser restaurado na vida dela, né? Então,
é isso que fala aqui, e agora a gente vai ler e vocês vão entender um pouquinho melhor. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ele não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio, que é o get, e lhe o der na mão e a despedir de casa, e se ela saindo de sua casa for e se casar com outro homem, se este a aborrecer e lhe lavrar termo de divórcio, e lhe o der na mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não fará pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Agora eu vou ler rapidinho o que Jesus falou a respeito disso. E a gente vai ler em Marcos. Tem outros trechos que são mais curtos, mas esse de Marcos ele explica muito bem. Então a gente vai pegar ele, mas depois você pode ler em Mateus 19 ou em Lucas 16 também. E aproximando-se alguns fariseus foram os que tinham a lei oral, que é essa lei aqui que a gente estava lendo. Então eles tinham os princípios, né? O problema dos fariseus não era conhecimento, o problema deles era hipocrisia. A gente deve tomar muito cuidado, porque muitos fariseus, eles reconheceram Jesus e eles se converteram, né? As pessoas acham que os fariseus são uma classe de hipócritas, mas na verdade dentro dos fariseus tinham homens justos e que reconheceram Jesus como filho de Deus e se converteram. Escribas, saduceus, samaritanos, judeus, né? Então, estrangeiros, né? Que eram tementes a Deus. Na época que Jesus estava lá, a multidão acompanhava e reconhecia Jesus como um rabino, e os fariseus reconheciam ele como um rabino, senão eles não faziam perguntas para Jesus. A questão é que Jesus se apresentava como filho de Deus, ele falava que ele era o eu sou, que ele falava aquilo que o Pai ordenava, e isso, né, ele curou no sábado, e isso trazia sobre eles que estavam com o coração duro, porque Deus endureceu o coração desses homens para que o cumprimento da palavra acontecesse na vida de Jesus. Então, foi por isso, né, que Jesus ele criticava o comportamento de alguns fariseus e saduceus, não eram todos, e a gente precisa entender isso, porque existe um jargão por aí, né, seu fariseu, não sei o quê, mas ser fariseu não é ruim, porque os fariseus conheciam a palavra. Inclusive, Jesus falava, os fariseus se sentam na cadeira de Moisés, que é a cadeira onde se sentava quem ia instruir, quem ia ensinar a palavra. E ele falava, ouça o que ele diz, mas não faça o que ele faz. Porque eles são hipócritas na sua conduta. Eles fazem, na verdade, para receber honra dos homens. Esse é o erro deles. Eles não faziam aquilo por amar a Torá, por amar a palavra do Senhor, mas eles faziam aquilo para se mostrar. Então, você conhecer a palavra do Senhor é o que te dá, na verdade, poder, autoridade e liberdade na sua vida. Jesus mesmo falou, o povo perece por falta de conhecimento da palavra e do poder de Deus. Você tem que ter esses dois juntos de você. Não adianta você ver milagres, você fazer milagres, você falar do nome de Jesus e você não ter conhecimento, porque você não vai conhecer Deus se você não conhecer a palavra dele. Aqui, Deus se revela. Então, queira conhecê-lo através da palavra, das instruções, tá? E aí os fariseus então foram experimentar Jesus, né? Foram ver se ele não dava uma escorregada nas leis de Moisés, que são as instruções deixadas para o povo de Deus seguir, para o povo eleito. O experimentaram perguntando-lhe, é lícito ao marido repudiar sua mulher? Aí veja a resposta de Jesus. Se você acha que Jesus deu alguma maciada aqui, se ele realmente eliminou a lei. Ele lhe respondeu, que vos ordenou Moisés? Tornaram eles. Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Então, Moisés permitiu que se assinasse o get e largasse, né, a esposa. Mas Jesus lhes disse, por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e mãe e unir-se-á a sua mulher, e com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Em casa voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto, e ele lhes disse, quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela.
E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Parece tão duro, mas tem um princípio aqui que a gente precisa entender. O que o casamento representa? Uma aliança eterna. Se você quebra uma aliança e você vai... Uma aliança com Deus, né? Vamos colocar no nosso relacionamento com Deus. O que Deus fala? Sirva somente a mim. Não tenha outros ídolos. Não busque viver a sua vida debaixo dos preceitos dos homens, ou adorando, né? Levando sacrifícios, ou tendo a sua confiança, buscando a sua sorte em objetos, em coisas que eu criei, em coisas que o homem cria. Tenha somente a mim. A minha aliança com vocês, ela é real. Eu fiz uma aliança perpétua e eu vou abençoar, eu vou ser o marido de vocês, eu vou protegê-los, eu vou prover o que vocês precisam. Eu sou o dono da prata e do ouro, eu vou conceder com a minha capacidade a honra para a vida de vocês se vocês andarem debaixo da minha reta justiça. Aí o que a pessoa faz? Ela quebra essa aliança que ela falou, não, eu topo. Eu não estou falando de uma pessoa do mundo que não conhece Deus, estou falando de você, que aceitou Jesus e que fez essa aliança com Ele. Através de Jesus, que é a nova aliança, você fez essa aliança com Deus. E aí você fala, não, eu vou aceitar Jesus, eu vou ter essa aliança, eu quero isso sim. Aí chega alguém para você e fala assim, olha... A Lua tá crescente e tá com Marte retrógrado e você vai ter bênçãos ou sua vida vai dar tudo errado e você começa a confiar no que a pessoa tá falando. Quem tá governando a tua vida? É o Deus vivo ou é a criação dele? Ou então você coloca, ai não, vou colocar esse ramo de arruda na minha casa porque isso espanta mal olhado. A presença de Jesus, a luz dele não é suficiente para você? Você precisa colocar uma criação dele para você se sentir protegido? Isso é você quebrar a aliança com o Senhor. Isso é você se divorciar do Senhor e ir atrás de um outro casamento, de uma outra aliança. Muita gente começa com Jesus e termina debaixo dos achismos. Ah, mas eu não acho assim. O meu Deus não é assim. Ah, mas eu não penso assim. Ah, mas não é assim que a Bíblia foi escrita há muito tempo atrás. Isso aqui no mundo atual não quer dizer nada. Isso é uma quebra de aliança, isso é um adultério. Então, quando Jesus está falando aqui que um homem, se ele repudia a esposa e se casa com outra, ele comete adultério, é porque num plano espiritual, ele está abandonando Deus. Ele representa, o casamento representa isso. Então, quando você quebra uma aliança e se casa com outra pessoa, você está adulterando diante do Senhor. E ele permite o divórcio porque ele não quer que ninguém se sujeite, ele chamou todo mundo para ter paz. Mas isso não significa que você pode sair fazendo várias alianças por aí porque você quer ser feliz, porque Deus ele tem que ser suficiente para você. Uma amiga minha, ela fez um texto que eu até compartilhei aqui nessa semana, e ela falou uma frase assim que é muito forte e importante a gente trazer para a nossa vida. O melhor de Deus não é uma mulher e não é um homem, não é um casamento, não é um emprego. O melhor de Deus não é o que tem nessa terra, o melhor de Deus é a sua presença. Se isso não for suficiente para você se alegrar, para você ter prazer na sua vida, para você ser feliz, então você não entendeu quem é Deus. Por favor, busque mais a fundo quem Ele é para que Ele se revele. Porque você ainda está muito conectado às coisas da terra. E na parábola da grande ceia, Jesus fala o quê? Aqueles que se preocupam com as coisas terrenas e ainda usam a palavra para se justificar, esses não vão herdar o reino de Deus. Então a sua aliança tem que ser sincera com o Senhor e entenda que quando Ele estabelece princípios, é porque você está representando com a tua vida coisas muito maiores do que você mesmo. Por isso que você deve negar a si mesmo. Você não nega a si mesmo para você ser um sacrifício vivo e doloroso para o resto da sua vida. Não é uma penitência servir a Deus. Deus é Deus de vida. O reino dele é de paz, de justiça, de alegria. Vocês precisam querer isso, almejar isso para a vida de vocês. E se sentirem completos no Senhor. E parar de achar que leis que estão estabelecidas para, na verdade, proteger o homem, são leis duras demais, pesadas demais. Porque se você considera isso pesado demais, na verdade você está
com suas motivações para se casar erradas, suas motivações para viver na terra erradas, até porque a gente morreu para esse mundo, a gente não vive mais para a terra, a gente vive para Cristo, a gente vive no Espírito e a gente já habita no reino dos céus, porque o reino já está entre nós. Então, que a sua visão, né, a respeito de casamento, a respeito da tua vida, do teu relacionamento com Deus, com esse estudo, ela mude e você tenha um conhecimento mais profundo, porque conhecendo a palavra, você se move debaixo dela, né? Não pode, mas com os princípios verdadeiros. Aí agora a gente vai entrar nas leis de caráter humanitário e você vai ver como Deus, ele protege, né, o tempo todo o convívio e a harmonia também, não só num casamento, mas nas relações. E para iniciar, ele fala a respeito do homem recém-casado, né? Ele vem com uma carta de divórcio, depois ele fala sobre um homem recém-casado. E tenha no seu coração a motivação certa para se casar, né? Escolha bem com quem você vai casar, custe o tempo que custar, demore o tempo que for, não case por pressão, não case porque você tá ficando velho, não case, e eu tô falando isso com propriedade, porque eu já tenho 34 anos e eu sou solteira, e há muito tempo. Então, você pode ser feliz sem ninguém, você pode ser feliz somente com Jesus e construir a tua vida, né, no fundamento sólido e ser, assim, usado pelo Senhor com autoridade, porque a questão não é você ter a castidade para ser usado, ou ser uma pessoa que nunca vai casar para ser usado, mas busque conhecer a verdade, busque um relacionamento verdadeiro com o Senhor, não um relacionamento para Ele te dar as coisas que você quer. A gente não busca o Senhor pela mão dele, a gente busca o Senhor por causa da face dele, para que o brilho dele se resplandeça no nosso rosto e não para que todas as coisas que a gente quer venham para a nossa vida. Não mensure a tua obediência a Deus pelas bênçãos que você recebe na terra, porque nem tudo que vem do teu coração, que é desejo do teu coração e acontece, foi Deus que te deu. Às vezes o inimigo, ele usa as cobiças do teu coração para te fazer cair, para te fazer tropeçar. Então toma cuidado com esse conceito. Você é abençoado pelo Senhor, óbvio, mas o Senhor não se agrada de você porque para te dar bênçãos, né? Embora ele seja galardoador, ele espera que você queira a presença dele e o adore em espírito e em verdade. Então, para o homem recém-casado, ele diz, não sairá à guerra, nem lhe imporá qualquer encargo, né? Qualquer serviço, qualquer trabalho que não deixe com que ele desfrute o primeiro ano de casamento com a sua esposa. Por 1 ano, ele vai ficar livre em casa e promoverá a felicidade à mulher que tomou. Ele fica 1 ano de lua de mel. Ele não fica 4 dias, 1 semana, porque ele tem que trabalhar, ele tem que, né, pagar a festa que eles resolveram fazer. Na verdade, eles guardam 1 ano para eles se... E esse 1 ano é importante se você parar para pensar, porque isso traz paz, isso vai trazer harmonia, isso vai trazer os ajustes necessários para um casal recém-casado, e isso é super importante. E aí, a gente vai entrar agora em um outro tema. Não se tomará em penhor as 2 mós. O que é mós, né? Mós, mó, na verdade. Mós é o plural. Mó é um instrumento de moer farinha, que era super importante nessa época para que se providenciasse o alimento. Eles moíam a farinha, o maná com esse instrumento. E aí eles diz assim essa instrução. A gente vai ler o 6 e a gente vai ler também o 10 e o 13, do 10 ao 13, porque eles carregam o mesmo princípio, tá? Não se tomarão em penhor as 2 mós, nem apenas a de cima, pois se penhoraria assim a vida. O que significa isso? Se você tira uma mó, porque ela era feita de duas mós, né, para prensar. Se você tirar uma, você não permite que a pessoa... se você tirar tudo, você deixa a pessoa sem, né, nada para moer. Se você tirar uma, você dificulta o trabalho dela e também provavelmente ela não vai conseguir moer a farinha e... é o alimento, é fonte de alimento. Se você tira a fonte de alimento de uma pessoa, o penhor, ele era uma garantia de empréstimo, né? Então, sei lá, a pessoa pegava um dinheiro e ela entregava um instrumento de valor dela por garantia de que ela ia pagar. A pessoa não podia pegar algo que supre a fome dela, porque você vai fazer a pessoa morrer de fome até ela pagar o empréstimo. Então,
você está, na verdade, usando a própria vida da pessoa como penhor, né? Como garantia. E isso Deus não aceita. A outra instrução está lá no versículo 10. Se emprestares alguma coisa ao teu próximo, não entrarás em sua casa para lhe tirar o penhor. Você tem que respeitar o ambiente, né, o lar e a propriedade do irmão, do próximo. Ficarás do lado de fora e o homem a quem emprestaste, aí te trará o penhor. Porém, se for homem pobre, não usarás de noite o seu penhor. Em se pondo o sol, restituir-lhe-ás sem falta o penhor para que durma no seu manto e te abençoe. Isto te será justiça diante do Senhor teu Deus. O que isso significa? Um pobre, né? Tudo que ele tem é importante para ele, para a sobrevivência dele. Não é uma pessoa que tem várias coisas, né? Por exemplo, um exemplo é um pijama, um cobertor. Se você tira um cobertor, usa um cobertor de penhor, e à noite está fazendo frio, você está colocando um pobre numa situação mais difícil do que ele vive já. Então, o certo é você, na hora que está entardecendo, né, na hora do pôr do sol, você devolve aquele manto ou pijama e ele te dá algo que ele usa durante o dia. Então, é como se a pessoa ficasse trocando o penhor, né, aquilo que não é necessário no uso, né, que não vai fazer falta, que não vai prejudicá-lo, mas que ao mesmo tempo é algo que tem valor. E dessa forma, deixa eu ver aqui se eu... Dessa forma, ele... o princípio que está por trás disso, é que ninguém pode aproveitar-se do irmão e fazê-lo sofrer por causa de um empréstimo. Você não deve, você está demorando para me pagar, então você vai sofrer por isso. Isso é vingança, né? Isso é agir sem benignidade, sem misericórdia, sem se compadecer das necessidades e das faltas do próximo. Então, não se podia confiscar nada que estivesse associado à alimentação, a faca do abate, o forno, qualquer objeto necessário para preparo de refeições, e não podia deixar um pobre, né, passando por uma aflição só porque ele está com um empréstimo com você. Então, qual é o princípio do Senhor para a nossa vida? Não fique querendo que as pessoas sofram, né? Se você pode ajudar alguém, ajude com compaixão e com benignidade, né? Se você pode fazer um empréstimo, faça com benignidade, com compaixão, porque o Senhor é assim, você deve ser assim também. Agora vamos ler no versículo 7. Se achar alguém que tendo roubado um dentre os seus irmãos dos filhos de Israel, raptado, né? O trata como escravo ou o vende, esse ladrão morrerá. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Êxodo 21, versículo 16, tem a instrução a respeito dessa lei. O que raptar alguém e o vender ou for achado na sua mão será morto, porque nenhum próximo, né, deve ter domínio sobre a vida do outro. A gente já leu sobre a servidão, né? Então, não poderia fazer um homem de escravo, não poderia raptar uma pessoa, sequestrar uma pessoa. Isso era abominável diante do Senhor e era uma pena de morte, porque Deus não ia permitir que o povo que ele elegeu oprimisse uns aos outros, né? Ele queria que houvesse paz e harmonia no convívio na sociedade. Guarda-te da praga da lepra e tem diligente cuidado de fazer segundo tudo o que te ensinarem os sacerdotes levitas, como lhes tem ordenado, terás cuidado de o fazer. Lembra-te do que o Senhor teu Deus fez a Miriam no caminho quando saíste do Egito. Se você quiser entender sobre a lei da lepra, ela está em Levítico 13, se não me engano. Levítico 13. É uma instrução, Levítico 13 e 14, porque no 14 mostra o que o homem que ficou livre da lepra, né, foi curado, como ele deve agir. É importante você ler, porque você vai entender a respeito dos 10 leprosos, né, para você entender por que Jesus ordenou que os leprosos fossem até o sacerdote. Mas eu não vou ficar focando muito nisso, porque senão a gente vai estender muito tempo, e eu já estendi, né, porque já passou de 1 hora. Mas depois leiam para vocês entenderem o processo, né,
Mas o que vocês precisam entender sobre a lepra, né? Ah, isso é marginalização dos enfermos, né? O que significa isso? A lepra, ela representa a iniquidade, ela representa o pecado, ela representa a transgressão. A lepra são as manchas, né? Eram umas manchas que apareciam na pele das pessoas. E o que aconteceu com Miriam, né? Miriam, ela ficou leprosa depois de ela se unir a Arão e questionar Moisés e falar que ela era profetisa, que Deus falava com eles também, né? Por que Deus falava só com Moisés? Que tinha alguma coisa errada, né? Ela começou a ofender a Deus. E por isso Deus colocou sobre ela a lepra como um castigo. Inclusive, na passagem, né? Eu vou ler rapidinho só essa passagem aqui da Miriam, uma parte que é importante só para vocês entenderem por que ela ficou leprosa. E por que ela ficou fora do arraial, né? E depois Deus ordenou que na cidade refúgio ficassem também os leprosos, né? Enquanto eles não podiam congregar junto com os que estavam limpos, né? Cadê? No capítulo 12 de Números, eu vou ler só o versículo... Peraí. Do versículo 13 em diante. Né? Depois que ela ficou leprosa, Moisés clamou ao Senhor dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés: se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial e depois recolhida. Assim Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias e o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Porém, depois o povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto de Parã. A Miriam, ela tinha... No versículo 2, dito assim: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés, não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. E aí, o Senhor então fala, né, que Arão e Miriam estavam falando a respeito dele na tenda, e aí ele chama os dois e fala: ouvi agora as minhas palavras, se entre vós a profeta e eu o Senhor em visão, a ele me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele claramente, não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor, como pois não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés. E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. Lembra que Deus tinha falado para Moisés que ele seria como Deus, né? Ele colocaria Moisés como Deus e Arão como profeta de Moisés. Então Deus tinha ungido Moisés para algo muito importante. Moisés era a boca de Deus e Miriam estava ofendendo ao próprio Deus. Por isso que ela ficou leprosa. E essa lepra, ela representa, né, de acordo com os escritos rabínicos, a lepra, ela sempre representa a iniquidade, ela representa a transgressão da lei. E quando você tem um homem enfermo, né, com uma mancha, você sabe que aquela enfermidade, ela está ali sobre a vida daquela pessoa. Mas quando a lepra ela toma conta do corpo todo, significa que na verdade é uma condição daquela pessoa, né? Ela é uma constituição da natureza dela e não por pecado. Então, e além disso, o Talmud ele diz o seguinte: o descendente de Davi ele só chegará quando toda autoridade se tornar herética. A lepra, ela cobriu toda o corpo da pessoa, significa que a natureza dela é aquilo, né? E na humanidade, a vinda do descendente de Davi é Jesus, é o Mashiach, né? Que eles esperam, é o Messias. Então, quando Jesus vier reinar, na verdade, a iniquidade vai ter contaminado todos os povos, todas as nações como uma lepra. Todas as autoridades serão iníquas, né? Isso vai contaminar. E então, por haver
manifestação do mal e da iniquidade, Jesus vai vir e trazer, né, o reino do Senhor com cetro de justiça e vai haver toda o cumprimento da palavra do Senhor. Então, você que fica, né, ai, por que as coisas, né, porque o mundo parece cada vez pior e vai ficar, porque é dessa forma que Deus está segregando o mal do bem e vai vir com o seu juízo. Então, as coisas estão acontecendo debaixo da palavra do Senhor. Ele utiliza a lepra como metáfora, e essa lei de Levítico 13, ela está ligada à redenção. Quando você for ler lá, você vai ver que quando o homem ficava totalmente coberto da lepra, ele apresentava diante do sacerdote, ele se purificava no mikvê e ele voltava para a cidade. Então isso mostra a redenção que virá quando a iniquidade tomar conta do mundo e Jesus vai vir separar, né, o joio, vai queimar como palha, os dele, os santos, vão ser ressuscitados e unidos com os que estiverem em vida e separados para reinar com ele na era messiânica por 1000 anos, e aí depois desses 1000 anos o inimigo vai ser solto, e aí muitas pessoas que viveram durante esse tempo com Jesus, só conhecendo a paz e a justiça, vão escolher a perversidade, o mal, porque o livre-arbítrio é para todos. Então esse direito vai estar sobre essas gerações também, e aí serão julgados no trono do Senhor, e aí depois disso o Senhor vai destruir esse mundo e vai fazer o mundo vidouro, novos céus, nova terra, nova Jerusalém, descerá ataviada como noiva, e então nós viveremos com ele como povo eleito, nação eleita, povo santo, sacerdócio real, e não terá mais pranto, choro, dor, enfermidade, tristeza. Nós viveremos em perfeita harmonia e aliança, que é exatamente o que teu casamento deve representar na terra, a harmonia e a aliança do Senhor com o seu povo. Essa lei da lepra, né? Por que ele relata sobre a Miriam? Ela, na verdade, está associada à ofensa a Deus, né? Qualquer transgressão da lei é uma ofensa a Deus, mas a iniquidade é uma ofensa muito maior. A maledicência é uma ofensa grande diante do Senhor e a gente deve tomar cuidado com a nossa boca e também por causa disso. Então, é uma forma, né? A lei da lepra é uma forma de ensinar o povo a guardar a sua boca e a não ofender a Deus e a não falar mal contra um líder do Senhor, não ser maledicente, porque... Por isso que Jesus fala do juízo temerário também, porque a gente pode estar cometendo um grande erro diante do Senhor, como Miriam cometeu, né? Se emprestares alguma coisa ao teu próximo... bom, isso aqui a gente já leu. Não oprimirás o jornaleiro, lá no 14 agora. Pobre e necessitado, seja ele teu irmão ou estrangeiro que está na tua terra e na tua cidade. No seu dia lhe darás o seu salário antes do pôr do sol, porquanto é pobre, e disso depende a sua vida, para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Quem assistiu parábola sobre os semeadores, né? Esqueci o nome da parábola. Se alguém lembrar aí, mas foi a parábola que eu falei dos trabalhadores da vinha, lembrei. Quem viu a parábola dos trabalhadores da vinha, a explicação, já vai ter meio que essa instrução aqui na mente. O jornaleiro é aquele que trabalha por jornada, né, por dia. Naquela época, geralmente eram os pobres que faziam dessa forma, ou um estrangeiro que estava peregrinando, ele trabalhava só para o sustento. O salário do jornaleiro era para subsistência, era um salário baixo. E a gente até viu, né, no versículo 24 e 25 do capítulo 23, de que esses homens, quando eles entrassem para trabalhar num campo ou numa vinha, eles podiam comer enquanto eles estavam trabalhando, mas eles não podiam recolher, né, passar a foice, nem colocar em cestos e levar para casa, porque o salário deles não era esse. Então esse é o princípio aqui, na verdade você guardar, né, a subsistência. É o mesmo princípio que meio que carrega aquele que empresta algo para alguém, né? Não pode tirar a subsistência, aquilo que vai produzir a sua refeição. Os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada qual será morto pelo seu pecado. E a gente vai ler em Ezequiel uma explicação mais detalhada a respeito disso, né? Porque desde o princípio Deus estabeleceu assim. Opa, abri errado aqui, peraí. Ezequiel.
Ezequiel 18, se você estiver acompanhando com a sua Bíblia aí. Aí, sumiu meu livro de Ezequiel, pessoal. Achei. Ezequiel 18, só 2 versículos a gente vai ler, é rapidinho. Não vamos ler muita coisa, não. Ezequiel 18, no versículo 19 diz assim: Mas dizeis, por que não leva o filho à iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era reto e justo e guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Então, o Senhor está falando a respeito do juízo sobre a vida de cada pessoa. O erro dos seus pais, ele não cai sobre você, embora as consequências caiam, né? A gente tem um exemplo grande sobre a consequência de um erro, que é do rei Salomão. Quem sofreu o erro, né, dele, a consequência do pecado dele, foi o filho Roboão, que teve o reino dividido e enfraquecido. Mas Roboão, se ele permanecesse em justiça, porque depois a gente vê que ele se corrompe, mas se ele tivesse permanecido na justiça do Senhor, ele seria liberto, né? Seria salvo de qualquer forma, porque ele estava cumprindo os estatutos e observando os mandamentos do Senhor. Mas, né, no desenrolar da história dele não foi assim, infelizmente. Então, o que te poupa, né? Primeiro, você tem que entender, sua salvação é individual, tudo que você faz vai trazer consequência sobre a sua vida, né? Ou fruto para a eternidade, ou fruto para a destruição, aí é uma escolha sua. Mas o que os seus pais fizeram, mesmo os erros que eles cometeram com você, isso não traz sobre você nenhum peso, né? Nenhuma culpa de condenação, né? As acusações que vêm na sua mente não são do Senhor. Repreenda elas e acolha essa palavra sobre você, porque a graça e a misericórdia do Senhor estão sobre a sua vida. Aí a gente tem um exemplo de um rei que, por causa da conduta, né, dos homens, ele, no reinado de Azá, é o reinado de Azá? Peraí. Acho que eu marquei errado. Cadê? 2 Reis 14. Ah, não, tá aqui na anotação. Tem um monte de papelzinho na Bíblia, às vezes eu confundo os papelzinhos. No 14, do 1 ao 6, vamos ver um exemplo aqui, né, da aplicação da palavra. No 2º ano de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Então aqui os reinos estavam divididos, né? O reino de Israel são as 10 tribos, o reino de Judá é Judá e Benjamim, que eram os reinos que ficaram na dinastia de Davi. Tinha 25 anos quando começou a reinar e 29 reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jeoadã de Jerusalém. Fez ele o que era reto perante o Senhor, ainda que não como Davi, seu pai. Fez, porém, segundo tudo o que fizera Joás, seu pai. Então, somente os altos não se tiraram, o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Uma vez confirmado o reino uma vez confirmado o reino em sua mão, matou seus servos que tinham assassinado o rei, seu pai. Porém, os filhos dos assassinos não matou, segundo está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos por causa dos pais, cada qual será morto pelo seu próprio pecado. Então ele aplicou aqui essa lei, e agora entenda uma coisa, né? Por que ele matou os pais que assassinaram? Se assassinar não pode, vingança não pode, a lei do assassinato. Ele provavelmente era o vingador de sangue do seu pai, e ele fez justiça sobre, né, a vida do seu pai, o assassinato, né, o homicídio, e a gente estudou isso alguns capítulos atrás. Se você não assistiu, está exatamente no capítulo 19. Acho que é o 19. No capítulo 19. Aí depois você pode ir lá assistir. Aí continuando aqui. Não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão,
E aqui, né, na sequência do 17 ao 22, a gente vai ver que o princípio é o mesmo. Então, vamos ler tudo e aí a gente fecha o nosso estudo, que eu sei que eu já passei um pouquinho da hora aqui. Não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva. Então, lembra lá da lei do penhor, né? Que você não pode deixar as pessoas sofrendo só por causa de um empréstimo. A viúva, ela tem uma vida muito difícil. Então, segundo as instruções do Senhor, não é para você deixar a vida da viúva mais difícil do que já é. E lembrar-te-ás de que foste escravo no Egito e de que o Senhor livrou dali, pelo que te ordeno que faças isso. A vida de um estrangeiro, de um órfão, de uma viúva é uma vida muito difícil, né? Eles não têm a liberdade que uma pessoa próspera tem. Então, as pessoas devem, né? Aqueles que têm condições devem agir com benevolência, com compaixão, com misericórdia e ajudar, né? Não atrapalhar mais a vida das pessoas. Quando do teu campo cegares a messe e nele esqueceres um feixe de espigas, não voltarás a tomá-lo para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Quando sacudires a tua oliveira, não voltarás a colher o fruto dos ramos para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Quando vindimares a tua vinha, não tornarás a rebuscá-la para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será o restante. Lembrar-te-ás de que foste escravo na terra do Egito, pelo que te ordeno que faças isso. Então, o Senhor estava falando, deixa, né, deixa aquilo que os estrangeiros, os órfãos e as viúvas precisam à disposição deles, para que nem que eles se envergonhem de ter que ficar pedindo, né, se um estrangeiro, de novo, escravo, se um estrangeiro, se um órfão, se uma viúva passam por um campo que já foi colhido, né, já foi feita a colheita, então eles podem colher aquilo que é o necessário para eles, para suprir as necessidades deles. E isso aqui entra também, né, a palavra do Senhor que fala que lá em Filipenses que o Senhor, ele supre todas as nossas necessidades, né? As pessoas acham que o fato de Deus ser galardoador significa que então elas vão ter vida regalada, né, que vai ser tudo em abundância. Deus só coloca na mão daqueles que vão distribuir. Princípio do eterno. Ele não coloca na mão de pessoas avarentas, nem de pessoas egoístas, nem de pessoas soberbas, e principalmente porque ele não quer que as pessoas caiam. Então ele vai colocar na mão dos justos, né, daqueles que são humildes, daqueles que sabem o princípio, né, de distribuir, de estender a mão ao próximo para auxiliar na necessidade, e ele supre a necessidade de qualquer um. A necessidade. Não é a sua vontade, não leia errado, é a necessidade, o que você precisa, não necessariamente é o que você quer, que você acha que você precisa. Cuidado com a interpretação errada. E a outra razão, né, é que Jacó, ele levou a sua família para o Egito, né, embora eles serviram como escravos, mas no início eles entraram como estrangeiros peregrinos, né? E o Senhor quer que os estrangeiros que peregrinam na terra, na terra de Israel, eles sejam tratados com misericórdia e com bondade, como Deus fez com que o povo de Israel fosse tratado no Egito. Porque ele entrou, né? José era governador, o faraó ele era amigo, né, de José, ele gostava de José. E quando a família de José veio, né, os 70 que vieram junto com Jacó, o faraó acolheu, deu uma porção de terra boa para eles viverem, para eles produzirem. E aí, quando a fome entrou, né, de vez, todas as nações o povo que habitava no Egito acabou se tornando escravo do faraó, porque eles precisaram fazer empréstimos, né? E aí José, ele fez o quê? Ele dava a semente na mão do povo, deu a semente na mão dos seus irmãos, né, dos seus parentes também, e ele cobrava uma porcentagem só, que era não sei se era um quinto, acho que era um quinto, se não me engano. E aí era essa porção que eles devolviam para o faraó e o restante ficava com eles para subsistência.
E então, da mesma forma como eles foram peregrinos, né? O Senhor queria que os estrangeiros fossem bem tratados, e isso também tem a ver conosco, porque o Senhor, ele veio, ele trouxe a salvação para a humanidade. Ele escolheu um povo para se apresentar à humanidade, mas ele se apresenta para a humanidade para ser salvação de todas. Então, todo aquele que crê no seu Filho é salvo. Esse é o único caminho que se tem para se achegar diante do Senhor. E aí, por fim, e acabando o real oficial, Levítico 19, a gente ilustra um pouquinho essas instruções, né, sobre os povos, sobre os estrangeiros e os trabalhadores. Se você quiser, leia Levítico 19 também, depois, que você vai ver que aqui há muitas leis sendo repetidas, né, de tudo isso que a gente leu, estudou até agora. Vai vir com mais compreensão para vocês, agora sabendo os princípios. No capítulo 19, no versículo 33 e 34. Se o estrangeiro peregrinar na vossa terra, não o oprimireis, como natural será entre vós o estrangeiro que peregrina convosco. Quem peregrina está de passagem, né? Está peregrinando por quê? Porque provavelmente está tendo guerra na sua nação, na sua cidade, ou está havendo pestilência, está havendo fome, opressão, ele consegue fugir, ele se refugia em Israel, e Israel acolhe o estrangeiro. Isso também já aponta para o futuro, quando os estrangeiros agarrarão nas orlas das vestes dos judeus para aprender a respeito da Torá. Né? O estrangeiro que habita junto com o povo é temente a Deus, né? Ele permanece ali conhecendo as escrituras, e eles são considerados os tementes a Deus, aqueles que viviam as 7 leis de Noar, dos filhos de Noar, que eu já falei aqui várias vezes. E aí, na continuação aqui, só para finalizar: como natural será entre vós o estrangeiro que peregrina convosco, amá-lo-eis como a vós mesmos, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Deus é misericordioso e Ele é bom demais, e quanto mais eu conheço as Escrituras, mais eu amo e confio, e espero que em você também cresça esse amor, essa confiança num Deus que é fiel, justo, verdadeiro, íntegro, e que espera que você caminhe nessa integridade também. Amém? Vocês têm dúvidas? Vocês querem que eu responda alguma pergunta? Que eu esclareça algo que ficou esquisito? Ou mal explicado, talvez? Ou que não teve tanta compreensão? Se não tiverem dúvidas, por favor, só avisem aqui nos comentários, né? Manda um joinha ou tá tudo certo, só para que eu não fique aqui esperando, achando que vocês estão escrevendo a pergunta. Mas é isso aí. Tudo certo, ok. Vou esperar o restante, hein? Por favor, me responda. Eu espero que vocês tenham aprendido para passar para frente, né? Vocês vão conversar com muita gente. Não se esqueçam que vocês também são discípulos de Jesus, e discípulo de Jesus faz discípulos para Jesus, né? Ele pediu para a gente instruir as pessoas, então ensinem aquilo que vocês aprenderam como é reto, né? Por mais que muita gente vai questionar, muita gente vai tentar trazer a ideia dela, a teologia errada. Não se esqueçam, né? Eu não gosto desse termo teologia, porque Deus não é uma coisa para ser estudada. Deus é espírito que deve ser conhecido, e ele só se revela para quem o busca. Mas muita gente acha que é possível interpretar. Então, vocês vão encontrar pessoas de todos os jeitos, né? E tenham paciência e ajam com sabedoria, conversem, apresentem a palavra do Senhor. A gente não deve querer brigar com as pessoas, né, a respeito da palavra. A gente deve instruí-las com a palavra e apresentar a reta justiça do Senhor. É a escolha delas segui-la ou não, né? Mas a gente tem como dever de atalaia avisar, alertar e ensinar o caminho certo para que elas não tropecem. Se elas escolherem tropeçar, nossas mãos estão lavadas, mas
É responsabilidade nossa ensinar. Mas alguém tem dúvida? Alguém tem dúvida, na verdade, né? Ou tá tudo certo para vocês? Ó, a Jéssica e o John responderam aqui. Agora falta vocês aí que ficaram me dizer se tá tudo certo. Senão a gente encerra já. E eu espero que o final de semana de vocês seja muito bom e cheio de paz. E vai ficar salva a live e vou postar no YouTube de novo, né? Como sempre eu faço para vocês poderem compartilhar, tá bom? Tudo ok? Tá certo, Lia? Gente, os corações, eu não sei se vocês estão falando que tá tudo certo ou não, mas é que o coração não reconhece se tem alguém, quem que tá falando. Escrevam aqui nos comentários, por favor. Shalom para você também, Jéssica. Esse vídeo do Shalom é muito bom também, né? Explicar muito bem sobre o que é a paz. A gente fala tanto da paz do Senhor, às vezes a gente fala como um jargão, né? Ah, paz do Senhor, achando que tá só cumprimentando. E obrigada, Lia. E na verdade a gente está desejando tanta coisa boa para a pessoa, né? Tá declarando tanta coisa sobre a vida da pessoa. E receber, né? É importante também quando alguém manda pra gente, deseja pra gente isso, né? Bom, pessoal, tô entendendo que ninguém tem dúvida, então a gente vai encerrar. Uma boa noite para vocês, que o Senhor abençoe muito a vida de vocês, que a paz do Senhor esteja sobre a vida de vocês e sobre a casa de vocês, e que o Espírito do Senhor vivifique toda essa instrução e que ela fique gravada no teu coração, né, nas tábuas de carne e na tua mente, para que você viva debaixo desses princípios e que as suas decisões sejam com o discernimento da palavra a partir de hoje, né? A gente pede tanto discernimento para o Senhor e se esquece que a palavra é a própria instrução para que a gente tenha esse discernimento entre bem e mal, entre decisões sábias e não sábias. Então, que vocês sejam muito vivificados e que a vida de vocês mude para muito melhor por conta disso, tá bom? A alma de vocês realmente viva a plenitude e a prosperidade que o Senhor, Ele promete. E é isso, gente. Uma boa noite. Jesus abençoe a vida de vocês e até a próxima. Até sexta que vem. Tchau, tchau.